ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, Professor Dr. Carlos Martins. Este é um episódio com um modelo diferente do habitual. É a primeira vez que experimentamos este modelo e, se for do vosso agrado, iremos certamente repetir este modelo pelo menos de vez em quando. Como os colegas sabem, no MG Familiar e Dr. Share realizamos webinars que focam uma considerável variedade de temas de elevado interesse para a prática clínica. Com frequência, nesses webinars, existem momentos de perguntas e respostas que são muito interessantes porque respondem a perguntas muito pertinentes e perguntas frequentes na prática clínica dos colegas. Pois bem, achamos que seria interessante aproveitar esses momentos dos nossos webinars e partilhá-los também aqui no nosso podcast. Foi precisamente isso que aconteceu num dos nossos webinars recentes do curso sobre insuficiência cardíaca. Uma colega partilhou a seguinte pergunta: nos pacientes com insuficiência cardíaca, com indicação para fazer diurético, existe alguma diferença que seja clinicamente relevante entre a utilização da furosemida e da torasemida? Vamos então ouvir a resposta do nosso colega de cardiologia, o professor Dr. Ricardo Fontes Carvalho. Assim, clinicamente relevante não existe, são os dois diuréticos da ANSA. Qual é que é a diferença clinicamente relevante, sobretudo? É que naquelas doentes que se queixam muito da urgência urinária, ou seja, que quando tomam furosemida têm uma vontade, geralmente é mais até nos homens, têm uma vontade quase imperiosa de logo ir a correr à casa de banho, a torasemida tem menos dessa sensação, ou seja, há muitos doentes que trocando da furosemida para a torasemida têm menos essa sensação de urgência urinária. Portanto, às vezes sentem-se melhor. E, portanto, no fundo é a grande diferença clínica entre uma e a outra. Ambos são diuréticos potentes, ambos são diuréticos da ANSA e podem ser utilizados e devem ser utilizados em insuficiência cardíaca. A doutora Filipa Almeida, também nossa colega de cardiologia e que também estava presente neste webinar, acrescentou de seguida um comentário relevante sobre como efetuar a equivalência entre a dose da furosemida e a dose da torasemida, caso se queira alterar de um fármaco para o outro. São 4 vezes mais, por isso a dose de 10 mg de torasemida está demonstrado que é semelhante à dose de 40 mg da furosemida. Portanto, isto deve ser feito, deve ser considerado que às vezes há doentes a fazer mais do que um comprimido de furosemida, portanto isto tem que ser ajustado à dose da torasemida. Existem 2 doses de torasemida, 5 e 10, ok? E as pessoas têm que multiplicar. Se, por exemplo, estiver a fazer 40 de furosemida, corresponde a 10 de torasemida. Se estiver a fazer 80 da torasemida, corresponde a 20 de torasemida. E aqui fica o essencial sobre estes dois diuréticos. Tal como esta pergunta sobre a furosemida e a torasemida, a pergunta cuja resposta vamos partilhar já a seguir também já nos foi colocada em mais do que um webinar. E a pergunta é a seguinte: qual o papel da digoxina no tratamento da insuficiência cardíaca? Vamos ouvir as respostas da Filipa e do Ricardo e chamo desde já a vossa atenção para os comentários que eles fazem acerca dos riscos da digoxina e dos cuidados a ter, quer ao nível das doses a usar, quer ao nível da monitorização laboratorial da digoxinémia, de forma a evitarmos dano para os nossos pacientes. A digoxina, neste momento, no tratamento da insuficiência cardíaca, só tem um lugar, que é controlo da frequência cardíaca na fibrilação auricular, quando este controlo não pode ser alcançado com os beta-bloqueadores. O tratamento de primeira linha
na insuficiência cardíaca, o fármaco de primeira linha são os beta-bloqueadores, como sabem, com o objetivo de inibir o sistema adrenérgico, mas nos doentes com fibrilação auricular, com o objetivo também de controlar a frequência cardíaca. Muitas vezes, porque estamos limitados do ponto de vista tensional para ter altas doses de beta-bloqueadores, porque o doente não tolera por hipotensão arterial sintomática, temos que acrescentar outro agente para poder controlar a frequência cardíaca da fibrilação auricular. E este agente é a digoxina. Tirando isso em termos de recomendações, a digoxina não tem nenhum lugar. Obviamente nestes doentes aqui que têm insuficiência cardíaca com função sistólica ou com função ventricular esquerda normal ou preservada ou intermédia, se tiverem fibrilação auricular que não conseguimos controlar, a digoxina é muito útil no tratamento até ou no controle da frequência cardíaca da fibrilação auricular no esforço. É um lugar para o tratamento para a utilização de digoxina. Mensagem muito importante da digoxina. Todos os estudos da digoxina em altas doses aumentaram a mortalidade nestes doentes. E, portanto, a digoxina é um medicamento muito útil, mas é um medicamento que tem que saber trabalhar. As doses recomendadas, ou os níveis recomendados de digoxina num doente com insuficiência cardíaca são claramente diferentes dos níveis de um doente com fibrilação auricular sem insuficiência cardíaca, que devem andar entre os 0,5 e os 0,8 microgramas por mililitro. Portanto, deve ser feito o doseamento da digoxinémia e a digoxina deve ser utilizada em baixa dose, e estas sim melhoram a qualidade de vida, porque reduzem a frequência cardíaca e não têm interferência na mortalidade, mas os outros níveis aumentam a mortalidade destes doentes. Isso foi que os ensaios que têm muitos anos, obviamente, não é? Mas deixem-me só passar uma mensagem assim um bocadinho mais simples. Sempre que possível, controlem a frequência cardíaca na fibrilação auricular com insuficiência cardíaca com bloqueadores beta, ok? Sempre que possível. Se, às vezes, nós temos um doente com uma fração de ejeção gravemente deprimida e que não queremos, por exemplo, quando ele está descompensado, controlar a frequência cardíaca com bloqueador beta, porque temos medo que agrave a disfunção ventricular esquerda, aí às vezes damos numa fase inicial, durante uns dias, às vezes umas semanas, a digoxina, porque temos medo de subir a dose do bloqueador beta, ok? Mas digamos que aí é um pequeno nicho de doentes. Hoje em dia, a digoxina é um fármaco que de facto nós devemos utilizar poucas vezes, só em casos assim especiais, como diz a Filipa, e quando utilizamos devemos medir os níveis de digoxinémia, ok? Porque a Filipa já viu, eu já vi várias vezes doentes a morrerem na urgência com intoxicações digitálicas. E a verdade é que os dados dos grandes estudos epidemiológicos, que é uma coisa que tem surgido nos últimos 2 anos, têm mostrado de forma muito clara que a digoxina aumenta a mortalidade em muitos doentes. Deixem-me só, quando eu falo em baixas doses, podemos estar a falar de um comprimido a cada 2 dias, ou um comprimido dia sim, dia não, porque muitas vezes estes doentes também têm insuficiência renal e a digoxina é exclusivamente metabolizada pelo rim, o que faz com que ainda aumente o risco destes níveis. 125 mg e às vezes em dias alternados. Dias alternados, por exemplo. Depende dos valores de digoxinémia e das condições básicas clínicas do doente. Muito bem. Quando se medica com digoxina, é necessário monitorizar a digoxinémia? Com que frequência? Essa é uma boa pergunta. A frequência é que eu não sei. Não está estabelecido. Habitualmente, na prática, o que nós fazemos é, a partir do momento em que o doente começa a tomar, supondo que o doente toma todos os dias, portanto nós começamos com uma dose diária, nunca começo com doses acima de 0,125, ela deve ser medida ao fim de 8 a 10 dias. Depois vai depender um bocadinho do valor desta digoxinémia, eu ajusto, mas parece-me sensato, se não tivermos valores normais e quisermos atingi-los a cada 15 dias, até a partir do momento em que está normal, não há necessidade. Outra dúvida frequente, os valores de referência dos laboratórios para a digoxinémia. Eu acho que é uma questão. Consensuais? É abaixo de 2. Costumam ser idênticos. Abaixo de 2 é considerado uma digoxinémia normal, mas mais uma vez relembro, nos doentes com insuficiência cardíaca, especialmente nos doentes com disfunção, com fração de ejeção reduzida, abaixo de 0,8. Portanto, 2 é demais, não é? 2 é demais. O que aparece lá, se os colegas pedirem a análise. Só aparece abaixo de 2. De 2.
E estamos a terminar este episódio. Então, o que acharam deste modelo para os episódios do nosso podcast? Faz sentido aproveitar alguns dos momentos dos nossos webinars e trazê-los para o nosso podcast? Se foi do vosso agrado, classifiquem o nosso podcast, deixem-nos os vossos comentários, quer nas plataformas de podcasting, quer no Facebook do MG Familiar. E partilhem já agora o nosso podcast com os outros colegas. Essa é uma forma simples de nos ajudarem a desenvolver este projeto. Antes de concluir, quero ainda destacar um artigo muito recente no MG Familiar. Um artigo em que apresentamos as guidelines da American Academy of Pediatrics sobre o tratamento da depressão na adolescência. A depressão na adolescência é um tema complexo, mas achamos que estas orientações clínicas poderão ajudar os colegas na abordagem deste problema clínico. E por hoje é tudo. Fiquem bem, continuem bem. Um abraço. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!